Bom, então, a minha pesquisa, que eu continuo a realizar agora aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, como parte, né, do projeto de iniciação científica com os alunos, ela consiste, na realidade, em analisar os perfis dos mortos na internet. Então, de que se trata, no final das contas? De uma análise sobre essas comunidades que são desenvolvidas através dos mortos virtuais, né? Basicamente, no doutorado, eu estudei os mortos do Orkut. Trabalhei com uma comunidade específica chamada Profiles de Gente Morta, e que consiste, na realidade, em agregar usuários dessa rede social da internet, usuários que já morreram na vida real, na chamada vida real. Então ela funciona, na realidade, essas comunidades, e basicamente aqui eu estou falando da Profile de Gente Morta, em um cemitério digital, né? Ou seja, os usuários da rede Orkut, quando eles morreram, eles deixam seus fragmentos, os seus rastros, os seus restos, as suas fotografias, as suas imagens na rede social. E aí, essa comunidade, os moderadores dessas comunidades, eles são responsáveis por pegar esses dados e estar catalogando isso nessas comunidades. Então, como que eu tracei, como que eu comecei a fazer essa pesquisa? Eu descubro esse objeto, na realidade, em 2004, basicamente, junto com o surgimento, né, digamos, do Orkut aqui no Brasil. E a partir daí eu começo a analisar isso de uma forma muito particular. Como que eu descobri o objeto? A partir de uma morte de um amigo mesmo próximo, que era o meu amigo virtual, ou seja, que era o meu amigo nessa rede. E quando ele morreu, eu fiquei sabendo por meio da página pessoal dele, do perfil pessoal, que ele estava morto. Ou seja, eu verifiquei por meio dessas mensagens que esse rapaz tinha morrido, né? Eu consegui detectar por meio das mensagens mesmo, de lamentações, de memórias, de luto. E eu achei isso curioso e comecei a percorrer, a pesquisar quantas eram essas comunidades no Orkut e qual seria a mais interessante. E aí eu cheguei à comunidade Profiles de Gente Morta, que, de acordo com a minha pesquisa, eu descobri que era a comunidade mais antiga da rede Orkut dessa categoria, ou seja, da categoria que reúne usuários mortos e que faz uma espécie de catálogo, né? Parece que é uma coisa meio mórbida, mas no final das contas a comunidade ela reúne isso quase como se fosse um ato comemorativo em torno desses usuários falecidos. Então, em 2004 eu descobri essa comunidade e comecei a pesquisar um pouco. Em 2006 eu monto um projeto de pesquisa para começar a ser desenvolvida no doutorado, que efetivamente eu começo em 2007. E aí, como que eu divido essa pesquisa? Eu vou atravessar um pouco a história da morte no Ocidente para entender como que essas narrativas da morte se deram, né, foram constituídas a fim de entender mesmo essa história, todo esse percurso. Então, na realidade, a minha metodologia, ela segue uma metodologia de vestígios, ou seja, de rastros e de restos a partir da nova história. Então eu utilizo como referências bibliográficas para a história da morte do Ocidente, principalmente o Philippe Arrier, que traçou, né, o livro A História da Morte no Ocidente, e vou fazer um percurso por todo o Ocidente medieval. Então eu faço um traço da Idade Média. Eu não tenho uma pretensão, é claro, de estudar a morte da Idade Média até os dias de hoje, porque isso seria impossível. Então, na realidade, é um diálogo com a história da morte do Ocidente medieval e com a história da morte desse Ocidente midiático. Então, eu traço basicamente esses dois paralelos, ou seja, como que a morte ela foi construída, né, essa história foi construída, como que o homem começou a lidar com a morte a partir da Idade Média. Por que a Idade Média? Porque na Idade Média você tem um grande referencial da morte ligada a diversos aspectos da vida cotidiana, ou seja, a questão principalmente ligada à religião, ligada a um grande advento de novas invenções, ligada às questões da medicina, como que isso começa a ser desenvolvido, e toda a questão mesmo do sentimento barroco, ou seja, ligada a essa questão cristã, né, de como que a morte ela é tratada. Então tem um peso muito grande, principalmente por conta da própria constituição, de como que a história foi construída no Ocidente medieval, e também de algumas leituras que vieram da Idade Média
como, por exemplo, as representações que a gente tem hoje com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, na realidade, o meu trabalho é uma grande leitura da morte no Ocidente, mas por conta desses vestígios mesmo. Então, eu trabalho basicamente como a mesma proposta que o Philippe Arrier fez na história da morte no Ocidente, a partir de vestígios históricos. Eu faço isso a partir de vestígios históricos e com esses vestígios mais contemporâneos a partir desses fragmentos. Então, o meu trabalho ele se divide em alguns espaços, né, que seriam os capítulos, e aí eu vou estudar a questão da tecnologia, como que a morte ela está ligada com alguns dispositivos tecnológicos, e aí dispositivos tecnológicos eu chamo, na realidade, todos aqueles aparatos, todas aquelas tecnologias que ajudaram o homem a se configurar num determinado momento, num determinado espaço, né, naquele contexto. Depois eu passo para estudar um pouco a história do espaço, ou seja, como que o espaço da vida e o espaço da morte são entrelaçados, até para uma leitura do próprio Dante, como que o Dante faz isso numa paisagem de sentidos na Divina Comédia, né? Como que a Idade Média ela inaugura principalmente o lugar do purgatório. Então eu vou trabalhar um pouco essa questão do paraíso, do inferno, do purgatório, quase como um texto bem, né, literário. Depois eu vou estudar o tempo, ou seja, que tempo é esse, né? Porque somos sempre tempo, ou seja, somos instante, mas somos duração, mas que tipo de duração nós somos? Então é um capítulo bem poético sobre a questão do tempo, ligado à nossa própria capacidade de sermos, a nossa incapacidade de sermos infinitos, ou seja, somos humanos, portanto somos infinitos, somos mortais. Depois eu vou fazer uma passagem para a questão da memória e do esquecimento. Então trabalhar com a morte é trabalhar com memória, mas também é trabalhar com esquecimento. E por fim eu vou chegar no último capítulo para estudar a questão da narrativa. E aí eu vou usar como referencial teórico um autor chamado Paul Ricoeur, que vai estar entendendo a narrativa como uma questão mesmo da experiência do homem no mundo, da experiência no homem, da constituição desse mundo e desse texto. E aí, como que eu continuo? Como o meu projeto Falar de Morte é um tema que se mistura, né, se hibridiza com várias instâncias na comunicação, por exemplo, como a gente vê por várias outras temáticas, né, das quais eu já citei, memória, esquecimento, tempo, espaço, a própria tecnologia, já que eu estou trabalhando agora com os mortos contemporâneos, ou seja, com os mortos com as representações, né, desses mortos nessa plataforma digital. Então, agora na minha pesquisa de iniciação científica, a gente trabalhando muito a questão da narrativa, do que eu chamo do narrar a si e ser narrado pelo outro. Por quê? Porque no ambiente de rede, nessas plataformas digitais, que são as redes sociais, te permite esses dois tipos de narrativa. Primeiro, você se constitui como um sujeito, como uma identidade, você se monta, você se edita ali naquela página. Então, por exemplo, eu, Renata, eu tenho um perfil numa determinada rede social, no Orkut, no Facebook, no Twitter, e eu tenho a minha foto, eu tenho os meus textos, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho fragmentos de mim nesse lugar, né, nessa plataforma tecnológica. E aí, o que é feito com isso quando a gente morre? Né? Então essas comunidades, elas tentam buscar esses perfis, tentam armazenar esses perfis e ao mesmo tempo essas pessoas que participam como os usuários dessas comunidades, os amigos desses sujeitos ou mesmo os anônimos, quando os perfis são abertos, né, quando os perfis não têm privacidade, eles participam desse discurso. Então o que eu visualizo? Eu visualizo que há dois tipos de narrativas. Há a chamada autobiografia, que é quando o sujeito se narra naquela rede social, que ele se edita, que ele se formata, mas há também uma biografia, né? Há também uma narrativa pelo outro, ou seja, o outro constituindo a minha vida, já que agora eu não posso mais constituir esse próprio espaço. Então a gente vê que é uma narrativa complexa, porque é uma narrativa feita pelos fragmentos, que é a própria lógica da internet, ou seja, a própria lógica do dispositivo, de você poder viajar por essas narrativas e ao mesmo tempo você conseguir saber da vida do outro e saber, nesse caso específico, da morte do outro. Então nessa narrativa você tem a possibilidade de estar
sabendo, por exemplo, do que o sujeito morreu, como que ele morreu, e também está comemorando esse ato, né? Ou seja, parece uma coisa meio mórbida, mas no final das contas a morte é a vida, né? O que nos move, ou seja, esse tempo que a gente está aqui. Então, na realidade, o trabalho, a pesquisa, ela é bem complexa, ela é complicada de ser feito, dá sempre muito pano para manga estudar isso nos debates, nos congressos onde eu vou, mas eu tenho ficado bastante satisfeita porque daí eu consigo partir para estudos futuros, pegando sempre nessa temática. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.